Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje, para iniciar aqui uma série de vídeos referentes à representação geométrica de condições no plano complexo. Por isso, se têm dúvidas ainda nesta matéria, assistam até ao fim, está bem? Andem daí, vamos aprender matemática. Para esta primeira aula, vamos nos focar na circunferência e no círculo. Então, para iniciar este estudo, nós vamos precisar de introduzir ou recordar aqui o conceito de distância. Nós vamos representar como o módulo de Z1 menos Z2 como sendo a distância entre os afixos de Z1 e Z2, ou seja, nós vamos representar os pontos C1 e Z2 e quando colocamos o módulo, fazendo um menos o outro, nós vamos obter a distância entre esses pontos, está bem? E este é o ponto fundamental para dar início então aqui ao estudo da circunferência e do círculo. Vamos ver então aqui algumas situações. Se nós dissermos o módulo de Z menos Z1 igual a R, então eu estou a dizer que a distância entre o Z e o Z1 tem de ser igual a R. Ou seja, se o Z1 for um ponto dado, eu estou aqui a representar o Z1 pelo ponto P1. Ou seja, a distância entre o ponto Z e P1 igual a R, ou seja, então o nosso Z pode ser qualquer um destes pontos. Qualquer um destes pontos está à distância R de P1. Daí esta expressão representar a circunferência de centro P1, ou seja, o afixo de Z1, e raio R. Se nós, em vez da igualdade, colocarmos aqui uma desigualdade, se colocarmos menor ou igual, então aí nós estamos a representar o conjunto de pontos que pertence à circunferência e ao seu interior. Ou seja, estamos a falar aqui do círculo de centro P1 e raio R da mesma forma. Temos ainda uma outra situação em que se for apenas o sinal de menor, então aí estamos a representar apenas os pontos no interior dessa circunferência. Também já vamos deixar a linha a tracejado e vamos só representar os pontos no seu interior. Podemos ter ainda outras situações, nomeadamente com o sinal de maior ou igual. Nessa situação nós vamos representar a linha, ou seja, a circunferência, e os pontos que estão no exterior. Estamos a dizer que a distância até ao P1 tem que ser superior ou igual a R, ou seja, os pontos que pertencem à circunferência ou ao exterior dessa circunferência. Podemos também ter, em vez de o sinal de maior ou igual, ter só o maior, e nesse caso nós vamos representar apenas os pontos que pertencem ao exterior dessa circunferência, deixando a linha a tracejar. Então, desta forma, nós já vimos aqui as várias situações que representam circunferências e círculos. Ok, vamos passar então agora a exercícios. Neste primeiro exercício, vamos representar no plano complexo o conjunto dos afixos dos números complexos Z definidos por. Então vamos colocar aqui quatro exercícios. Vamos começar aqui pelo que está mais acima, pelo primeiro, em que temos o módulo de Z menos 1 mais I igual a 3. Então, eu já sei que a representação corresponde exatamente àquilo que nós vimos anteriormente. Okay? Então, vai corresponder a uma circunferência, ao sinal de igual. Então, eu vou querer representar todos os pontos, todos os números complexos representados aqui por Z, que estão a uma distância 3 de 1 mais I. Então, para isso, nós temos que colocar então aqui o nosso referencial e vamos representar o centro, ou seja, as coordenadas do ponto que será o centro da nossa circunferência será o ponto de coordenadas 1, 1. Ou seja, nós temos sempre de colocar Z menos e agora dentro de parênteses nós temos aqui estas coordenadas desse ponto, a parte real e a parte imaginária, 1, 1. Então o centro da nossa circunferência será então aqui este ponto de coordenadas 1, 1. E agora temos de fazer uma circunferência em que o raio é 3, ou seja, naturalmente que a circunferência virá então aqui até ao ponto 4, 1, aqui será também até ao 1, 4, o ponto menos 2, 1 e o ponto aqui, o 1, menos 2. A nossa circunferência terá de passar então por estes 4 pontos aqui assinalados, e então vamos ter assim a nossa representação. E esta seria a resposta para este primeiro exercício.
Vamos ao segundo. Então aqui na segunda situação, nós temos z, o módulo de z menos 3 mais 2i. Neste caso, é preciso ter atenção que o centro, nós não podemos dizer que é o menos 3, 2, está bem? Atenção a isto, não pode ser, não serão estas as coordenadas. Para ver qual é as coordenadas do centro, nós temos que pôr o z menos e abrir dentro de parênteses, temos que deixar aqui as coordenadas do centro, ou seja, no fundo eu tenho que colocar o menos, que aqui aparece, em evidência. Então ficará 3 menos 2i. Lá está. Se voltarmos agora a fazer aqui a multiplicação por menos 1, ou seja, distribuir aqui este sinal de menos, vamos obter a expressão de cima. Então quer dizer que as coordenadas do centro não serão então este o menos 3 e o 2, mas as coordenadas serão 3 menos 2. E o raio será 2. Ok, vamos ao nosso referencial. Marcamos o ponto 3 menos 2, que será o centro da circunferência. O raio será 2, então vamos marcar uma circunferência de raio 2 e vamos pintar o interior, porque o sinal é de menor que 2, ou seja, eu vou deixar a linha a tracejado, eu não quero os pontos que estão à distância 2, mas sim a uma distância inferior a 2. Então seria esta a representação deste segundo exercício. Vamos passar para o terceiro. Nesta terceira situação, nós temos aqui que o módulo de z menos 2 menos 2i tem de estar entre o 2 e o 4, podendo incluir o 2. Então, no fundo, nós temos aqui duas circunferências. Se nós riscarmos para já o 2 e o sinal de menor ou igual, então temos aqui uma circunferência que terá raio 4, ou seja, nós vamos pintar o interior dessa circunferência. O centro será 2, 2, correto? Porque o que é que nós temos que fazer? Temos que pôr este z menos 2 menos 2i, ok? Nós vamos ter que escrever z menos, abrir parênteses, 2 mais 2i, está bem? Então, aqui estão as coordenadas do centro das nossas circunferências. Então, o ponto 2, 2, temos então aqui esse ponto assinalado, e vamos ter uma circunferência de raio 4, e outra circunferência de raio 2, ou seja, os pontos têm que ser superiores ou iguais a 2 e inferiores a 4, ou seja, vamos pintar a circunferência de raio 2, mas a de raio 4 vai ficar atracejado, e serão os pontos que estão entre estas duas circunferências, superiores ou iguais a 2 e inferiores a 4. Está bem? Então, vamos obter esta representação. Para a última situação, z a multiplicar pelo conjugado z menos o módulo de 3 mais 4i. Ok, então para esta situação já não é tão óbvia quanto as anteriores, então vamos ter que trabalhar aqui um bocadinho esta expressão. E o que é que nós podemos fazer daqui? Podemos considerar que seja z igual a x mais y. Então, nesta situação, quando não é tão óbvia, nós podemos substituir o z por x mais y. E nós sabemos também que o conjugado será x menos y, porque o conjugado de um número complexo será trocar aqui o sinal, será o simétrico da parte imaginária. Então, quer dizer que a nossa expressão vai ficar x mais yi a multiplicar por x menos yi, menos, e agora temos o módulo deste complexo. Ora, o módulo de um número complexo será a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais o 4 também ao quadrado igual a 0. Daqui resulta que a multiplicação temos um caso notável, também, de certeza que nesta altura já estão confortáveis com os casos notáveis, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, está bem? Aqui vamos ter 9 mais 16 dá 25, ok? E a raiz de 25 é 5. Então eu posso escrever igual a 5, isto vai dar menos 5, ao passar para o segundo membro vamos ter 5. E então temos aqui o quê? Vamos recordar, isto já vem de anos anteriores, mas de certeza que sabem o que é que isto representa. É uma circunferência. Então eu tenho aqui a equação de uma circunferência. Qual é? O centro. Então o centro desta circunferência é o 0, 0. Não é? Porque isto é equivalente, eu vou aqui reescrever isto é a mesma coisa que estar x menos 0 ao quadrado, mais o y menos 0 também ao quadrado, igual a 5. Ou seja, o centro
nós vamos ver aqui as coordenadas, que são estes dois valores que aqui aparecem, 0, 0. E o raio? Bom, o raio terá de ser raiz de 5. Não é? Aqui aparece o número 5, mas nós já sabemos que esta equação tem o raio ao quadrado. Logo, o raio terá de ser raiz de 5. Então vamos ao nosso referencial, marcamos o ponto 0, 0 e agora temos de traçar uma circunferência de raio 5, que será um número entre o 2 e o 3. Temos então aqui e pintamos a linha. Agora não pintamos nem o interior nem o exterior, porque é exatamente igual. Então serão os pontos que estão à distância raiz de 5 do centro. Okay? Vimos então aqui 4 situações para representar circunferências e círculos. Vamos fazer agora o exercício ao contrário. Vamos pegar no desenho, na representação, e vamos agora escrever a condição dessa situação. Então, para esta primeira situação, nós temos aqui claramente uma circunferência com os pontos pintados no seu interior. Então, temos de arranjar forma de definir essa circunferência. Olhando para o nosso desenho, nós sabemos que as coordenadas do centro são o 2 e o menos 3. Está aqui identificado de forma simples. E o raio vai ser a distância entre o centro e este ponto que aqui está assinalado. Então, temos os dois pontos, o centro, e vou assinalar aqui um outro ponto. Vou designar este ponto como, por exemplo, o ponto A. Então, eu vou dizer que as coordenadas do ponto A é 1, menos 1. Logo, o raio vai corresponder à distância entre o A e o C. Okay? Como é que nós vamos fazer a distância? Ora, a distância será x menos x. Então, eu posso colocar menos 2 menos 1 ao quadrado, não é? O x de um ponto menos o outro x ao quadrado, mais, agora, o y, menos 3 menos o menos 1, tudo ao quadrado. E agora vamos fazer este cálculo, não é? Menos 2 menos 1 dá menos 3, ao quadrado é 9, e aqui temos o menos 2 ao quadrado, que é 4. Raiz quadrada, ou seja, raiz de 13. Então, já temos o raio. Então, podemos escrever a condição. Então, a condição será z menos as coordenadas do centro, ou seja, o centro é menos 2 menos 3i, menor, ou seja, os pontos são só inferiores ao raio, e o raio é raiz de 13. Então, podemos deixar assim, ou então podemos aqui tirar estes parênteses e ficar z mais 2 mais 3i menor do que a raiz de 13. E então temos a condição para esta situação aqui representada. Vamos a mais uma situação. Se tivermos então este desenho, temos aqui representadas duas circunferências, uma um pouco maior que a outra, e temos esta zona que está pintada. Então vamos tentar começar por definir estas duas circunferências. Esta primeira circunferência que aqui está, o centro, as coordenadas são fáceis de identificar, é o menos 2, 0. Então vamos escrever menos 2, 0. E o raio também não é difícil, não é? O raio é a distância do centro até aqui à origem, é 2, ok? Raio 2. Nesta segunda circunferência, esta mais pequenina, o centro tem de coordenadas 0, 0, é aqui a origem, e o raio também dá para ver claramente que é 1. Então a condição será, vamos à primeira situação, a primeira circunferência será z menos as coordenadas do centro, menos 2 mais 0i. Ok. E quais são os pontos que estão representados? Os pontos aqui representados estão no exterior dessa circunferência. Então eu vou dizer que é maior que o raio, e o raio é 2. Okay. Estão fora da circunferência e a linha está tracejada, então esse será só o maior. Por outro lado, também está pintado aqui o interior da segunda circunferência. Então eu vou escrever z menos as coordenadas, 0i, e é o interior, ou seja, menor do que 1. Ok, posso aqui só escrever isto de uma forma um pouquinho mais elegante. Então vamos colocar z, e aqui com o menos vai dar mais 2, o 0 não precisamos de representar, maior que o número 2, e aqui vamos colocar apenas o módulo de z menor do que 1. Então esta seria a condição dos pontos que estão aqui representados. Para terminar, temos aqui mais uma situação. Vamos lá a isto. Ora, temos aqui o desenho. O que é que temos aqui representado? O interior, temos novamente duas circunferências, temos o interior
desta primeira circunferência e também o interior desta segunda. Então, é a junção do interior desta zona que está pintada, que pertence ao interior de ambas as circunferências. Vamos aos centros e aos raios. Nesta situação, centro, menos 2, 0. Raio. O raio também é fácil de identificar, 2. Nesta segunda circunferência, centro, 1, 2. Ok, está aqui assinalado. E o raio? Bom, o raio não consigo visualizar logo, não é? Identificar, mas o raio será então a distância até aqui à origem. Okay? Então eu tenho o ponto à origem que é o 0, 0, eu vou ter que calcular a distância entre os dois. Distância, raiz quadrada 1 menos 0, ou seja, 1 ao quadrado, e agora o 2 menos 0 também ao quadrado, 2 ao quadrado. E então vamos obter 1 mais 4, vamos ter a raiz de 5. Já temos os centros e já temos os raios de ambas as circunferências, vamos à condição. Então, para a primeira situação, z menos o centro menos 2 mais 0i. Temos então aqui as coordenadas do centro. E o que é que nós temos? Os pontos que estão assinalados são interiores ou iguais. A linha está aqui também pintada. Então eu vou dizer que é menor ou igual a 2. Eu pintei o interior dessa circunferência. E na segunda circunferência, a mesma coisa. Z menos as coordenadas do centro, 1 mais 2i, módulo, e também pintei o interior e também a linha, aqui a fronteira, ou seja, de raio raiz de 5. Então eu vou escrever z mais 2 menor ou igual que 2 e a segunda situação será z, ou seja, distribuímos aqui o sinal de menos, propriedade distributiva, vai ficar menos 1, menos 2i menor ou igual raiz de 5. E temos então aqui a condição para esta última situação. Tá bem? Espero que tenha sido fácil de entender. Tá bem? Não se esqueçam de assistir também às próximas aulas. Tá bem? Vamos ter aqui um conjunto de 4 aulas sobre a representação, tá bem? De números complexos.